Você já imaginou você ter a capacidade de prever o futuro da sua vida? Já imaginou que loucura isso? E se eu te contar que tem um jeito de você pelo menos ter uma boa consciência do que vai ser importante para você no futuro? Você gostaria de conhecer um pouco mais? Muito bem, então acompanhe esse vídeo porque é exatamente isso que eu vou te contar a partir de agora. Nos meus estudos aí, em praticamente 10 anos de desenvolvimento humano, eu tive acesso a um conhecimento que eu utilizei muito e utilizo muito na minha vida para olhar para o passado e entender como é que foi meu passado, olhar para o futuro e entender o que vai ser importante para mim no meu futuro, e isso tem me feito muito bem. Principalmente porque me faz começar a cuidar de algumas coisas na minha vida hoje, porque eu sei que no futuro isso vai ser impactante. Já pensou que legal? Olha só, eu faço isso já há algum tempo. Eu aprendi essa teoria a primeira vez, acho que eu tinha uns 23 anos, hoje tenho 33, então faz 10 anos, desde que eu comecei a desenvolvimento humano, e teve um período que eu nunca dei muita atenção para isso. Mas depois que eu, amadureci um pouco, comecei a entender o poder que isso tem, achei muito interessante. Existe uma teoria chamada Teoria dos Setênios, é um nome meio feio, Teoria dos Setênios. Essa teoria foi desenvolvida por um cara chamado Rudolf Steiner, né? E ele é um grande pai da antroposofia, certo? Mas vamos focar no que interessa aqui. João, que teoria doida é essa desse cara? Ele estudou as pessoas, entendeu que existem fases da vida da gente, e por isso o nome setênios, porque são fases de 7 em 7 anos. Em outras palavras, o que eu estou te dizendo aqui é que a nossa vida muda de fase, de ciclo, ela muda de 7 em 7 anos. De 7 em 7 anos suas preferências mudam, seus desejos mudam, aquilo que é importante para você muda, ou seja, você passa a enxergar a vida, passa a enxergar o mundo e ter prioridades novas, enxergar o mundo, a vida de forma diferente e ter prioridades novas e olhar para outras coisas que antes você não olhava a cada 7 anos. Então, por exemplo, você percebe, até essa semana eu estava conversando com um amigo, um irmãozão meu, e que a filha dele é praticamente minha sobrinha, e que a gente tava falando, olha, ela tem 11 anos, então ela ainda não tá na fase de gostar de menino, bem pelo contrário, ela acha que menino é nojento, tal, né, que ela curte as amigas dela, brincar de boneca e tal. Você já viveu isso? Você lembra? Se você é mulher, talvez você lembre. E claro, isso pode ter sido em idades diferentes para você e para outras mulheres. Mas o que acontece? Até uma certa idade, a menina não tá aí para namoro. Os meninos talvez em uma fase mais cedo, um pouco mais precoce, por conta da cultura. Mas da mesma forma, os meninos até uma certa idade não pensam em namorar, em ter namoradinha. Mas chega uma época, chega uma hora que a outra pessoa começa a chamar atenção. Né? Eu começo a me interessar sexualmente. A tal da puberdade acontece, não é isso? E aí agora as menininhas que antes queriam só saber das amigas e brincar de boneca, agora não querem mais saber das bonecas. E agora o negócio é namorar, e a mesma coisa com os meninos, e por aí vai. Então, você entende isso? Ou então, imagina que quando você tinha 15 anos, família não era uma coisa lá muito importante pra você, depende da sua história, sempre depende, tá? Quando a gente fala de ser humano, sempre depende. Mas imagina que com 15 anos, com 16 anos, talvez, eu tô contando a minha história talvez, com 15, 16 anos, cara, era o maior período de briga em casa. Minha mãe era chata, né? E a gente morava em cidade interior, ela nunca queria me emprestar o carro, porque eu queria o carro antes de fazer 18, e ela era chata da vida, e era muita briga, né? Então família nunca foi uma coisa importante. Hoje com 30, cara, tem minha esposa, eu sou pai, a minha mãe é vó, né? Do meu filho, então quer dizer, a família ganhou uma importância diferente na minha vida. Então antes você não gastava dinheiro com sua família, hoje eu gasto dinheiro para ir visitar minha família, né? Entre outras coisas, enfim, você entende que família antes na adolescência talvez não era tão importante. Hoje, se você tem 30 anos ou 30 e poucos anos ou mais do que isso, família passa a ser uma coisa importante. Com 20 e poucos anos, trabalho é uma coisa que você faz meio que por diversão, por experimento. Então é muito mais comum você ficar menores períodos de tempo no trabalho quando você é mais jovem, né? Agora, conforme você vai amadurecendo, vai ganhando idade, vai ganhando tempo de vida, você tende a ficar mais tempo no trabalho, porque garantir o salário, a subsistência sua, da família, passa a ser uma coisa mais importante. Legal, João, tô concordando com tudo isso, mas e aí, como é que funciona exatamente? Bom, entenda que a teoria dos setênios, primeiro divide a vida em 3 grandes ciclos, tá? Primeiro é o ciclo da maturação física, que é quando o corpo está se formando. Depois, ciclo da maturação psicológica, quando a mente está se formando. E por fim, o ciclo da maturação espiritual, certo? Então, primeiro ciclo, do 0 aos 21 anos. Ciclo da maturação física. Do 0 aos 21 anos é o tempo que o seu corpo leva para crescer. E eu já falo que tem ciclos dentro deste ciclo. E aí que vai impactar no comportamento. Aí dos 21 aos 42 tem o segundo ciclo, que é o ciclo da maturação.
psicológica, né, ou mental. E aí dos 21 para cima, 21 até os 60, aliás, dos 40, desculpa, eu já estava no segundo ciclo, né? Dos 42 até os 63 anos, mais 21 anos, é o ciclo da espiritualidade, certo? É o ciclo da... vamos chamar de ciclo da maturação espiritual, certo? João, mas até os 63, e depois dos 63, já morre? Sacanagem, quem tem 63 fala assim, pô, como assim, já acabou a vida? Não, claro que esse estudo foi feito num período em que a expectativa de vida era até 63 anos, entendeu? E aí hoje em dia, claro, a gente já pode, no Brasil, o ciclo, sei lá, a expectativa de vida está em 77 anos por aí, então você pode imaginar mais uns 2 ciclos depois desse, tá? Que não tem um estudo minucioso de como é que ele se comporta, que as pessoas se comportam ainda alinhado a esse estudo, ou se tem eu ainda não encontrei, certo? Mas 63 anos aí tendo consciência desse período já é bem interessante. Então, primeiro ciclo, maturação física, do 0 aos 21 anos. Esse ciclo se divide em 3 ciclos de 7 anos, do 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21. Por isso, teoria dos setênios, de 7 em 7 anos, a gente muda de ciclo, beleza? Então vamos lá, primeiro ciclo, do 0 aos 7 anos. Essa é o ciclo o ciclo da idade da criança, vamos falar assim mesmo, o descobrimento da criança, da descoberta. Porque do 0 aos 7 anos, a criança vai entender e descobrir quem ela é. Entender que ela é um ser individual, separado da mãe. O bebê no início da vida, nos primeiros meses, ele acredita inclusive que ele e a mãe são a mesma coisa. É com o tempo que ele vai descobrindo. Eu, por exemplo, quando eu tô gravando esse vídeo pra você, meu bebê, meu filho, o Miguel, tá com 4 meses. Agora que ele tá descobrindo a mãozinha dele, que ele tá aí, ele pega as coisas, bota a mão na boca. Ele tá descobrindo que ele tem uma mão. Então, quer dizer, o bebê, a criança até os 7 anos, ela vive um processo de autodescoberta. A identificação do eu, a percepção de quem eu sou como criança, né, como ser vivo, como ser humano. E aí, se você for pegar aí nos estudos de Wilhelm Reich, que é um psicanalista contemporâneo de Freud, ele, como Freud, dividiu ainda a criança, as fases da criança entre fase visual, fase oral, fase anal, fase genital, fase do poder, que também são outras microfases dentro da teoria dos setênios, mas que a gente não, enfim, outras microfases dentro desses 7 anos, mas que a gente não vai entrar, certo? Mas só para você entender, na fase do poder, por exemplo, que acontece lá pelos 3 anos de vida, o bebê passa, a fase anal, que acontece lá pelos 3 anos de vida, né? Não é do poder é aos 6, a fase anal caracteriza o controle do esfíncter anal, que é quando o bebê sai das fraldas. Ele consegue agora controlar quando ele vai fazer xixi, quando ele vai fazer cocô, não é isso? E esse controle vem com controle de outras coisas também. Então ele vai querer controlar agora a hora que vai dormir, vai querer controlar que roupa vai vestir, vai querer controlar outras coisas. Mas enfim, percebe? Do 0 aos 7 anos é a descoberta da criança, a descoberta do corpo dela, a descoberta que ela existe, que ela tem vontades. A fase do poder aos 6 anos é a fase que agora eu é que mando, entendeu? E com essa idade você vai ver muito essa característica da criança querer mandar na vida, nos pais, fazer as coisas que ela quiser. Isso se manifesta nas crianças de formas diferentes, tá? De acordo com o perfil comportamental da criança. Algumas vai ser mais intenso, em outras não. Mas então, 0 aos 7 anos, autodescoberta, né? Percepção de que eu existo, de que eu sou alguém no mundo. Segundo ciclo. Opa, tá certo aí? Tá, muito bem. Segundo ciclo, dos 7 aos 14. Essa é a fase da modelagem, como a gente chama, como o Steiner chamava, né? Por quê? Porque, veja bem, do 0 aos 7 anos, essa criança é praticamente criada em casa. Isso na época em que o estudo foi feito. Hoje em dia, com 4... Tem criança que com 4 meses já vai pra creche, né? Mas pensa que escolinha, a partir dos 5 anos, então a criança já começa aí. Mas no tempo dessa pesquisa, a gente vai adaptar e vai entender cada um dentro do seu tempo. Dentro dessa pesquisa, até os 7 anos, a criança praticamente vivia só em casa. Ela só ia para a escola depois dos 7 anos. Então, até os 7 anos, ela só conhecia o mundo de casa. Então, o mundo dela, dos irmãos, se ela tinha irmãos, do pai, da mãe, ou de quem a criou, e era isso. Quando ela vai lá para fora, da segunda fase, da modelagem, dos 7 aos 14, ela não sabe como viver o mundo lá fora. Ela não aprendeu como lidar com professora, com os amiguinhos, com os colegas, com o trânsito, com tudo que tem no mundo lá fora, né? Ela não sabe como fazer isso, essencialmente. Então, o que acontece? Por que o nome modelagem? Porque a partir de agora, a partir dos 7 anos, essa criança vai modelar, exatamente. Ela vai começar a copiar. Quem que ela vai copiar? Pais, irmãos, amigos, professores, a TV. Então você acha que lá o controle de idade para filme e para programação na TV, que tem lá livre, 18 anos, 16 anos, 14 anos, você acha que aquilo é à toa? Não, é porque as crianças realmente se identificam com o que está aparecendo na tela e passam a fazer, a copiar aquilo que está ali, principalmente nessa fase dos 7 aos 14. É uma ótima fase para a gente ensinar
crenças que a gente queira imputar ou colocar dentro da cabeça das crianças e valores. É um ótimo momento para ensinar sobre muitas coisas como sexo, entre outras coisas nesse período, porque a criança tende a pegar aquilo que ela aprendeu nesse período e levar para o resto da vida dela. Não significa que é uma garantia, que com certeza tudo que ela aprender ali ela vai levar. Então, por exemplo, eu vivi uma experiência muito ruim na minha vida, que tinha uma amiga que me ligou um dia e disse: João, meu filho foi preso. O filho dela tinha 13, 14 anos. 14 anos, eu acho. Meu filho foi preso. Você pode ir na delegacia comigo? Eu falei: posso? E eu fui junto. Cara, foi horrível, porque ter que ver a mãe e a irmã dele que tava lá junto, enxergando o filho de 14 anos, com as mãos para trás, algemado, de pé descalço no chão, sabe? E essa pessoa era uma empresária, né, com 2 lojas, não era classe A, mas classe B, o filho morava num condomínio fechado, o filho estudava numa escola particular, quer dizer, não era uma pessoa sem conhecimento, sem raciocínio, não. Era uma pessoa letrada, vamos entender assim, com educação, com informação, né? Então você não espera disso, mas o mundo é o mundo. Então assim, se a gente ensinar nesse período para as crianças falar sobre drogas, falar sobre sexo, se a gente der informação, ainda assim, quando ela for pro mundo lá fora, esse mundo pode corromper essa criança e ela acabar indo fazer outras coisas diferentes do que a gente ensinou. Imagina se a gente não ensina. Imagina se a gente não ensina. Entende? Então, fase dos 7 aos 14 anos, modelagem. Beleza? Dos 14 aos 21 anos, que é a última fase da maturação física, essa é a fase da socialização. É agora sim aquilo que eu estava falando no início do vídeo, que a criança para de querer brincar e passa a querer namorar, né? Vamos entender assim. Porque vem a maturidade do corpo, né? A puberdade traz uma chuva, uma enxurrada de hormônio que faz agora eu começar a me interessar pelo outro indivíduo, né? Seja pelo mesmo sexo, pelo outro sexo, e por aí vai, eu começo a ter desejo sexual. Então começa a tocar o meu próprio corpo com mais força, descobrir o meu corpo, né? A menina descobre a vagina, o clitóris, o homem o pênis da mesma maneira, falando com nomezinhos bonitinhos, não é isso? Os seios, começa a entender o que gera prazer, o que é prazer sexual sozinho, e aí, querendo ou não, o mundo começa a falar disso, a internet hoje em dia tem muita informação com facilidade, então quer dizer, eu vou entrar nessa fase. Tá? Eu não sei se minha câmera tá ficando meio desfocada de vez em quando, você tá, me desculpa, foca no conteúdo aqui. O que interessa, essa fase chega. Então, essa fase em que eu começo a deixar os pais de lado, até os 14 anos, às vezes antes, eu brinco que o papai e a mamãe ainda podiam me deixar na porta da escola, né? Dar um beijinho, dizer te amo e tchau. A partir dos 14 pra frente, olha, para uma quadra antes porque eu vou ir sozinho. Eu não quero que ninguém me veja com meu pai e com minha mãe. Porque agora eu me importo com as outras pessoas e com o que as outras pessoas vão pensar de mim. A criança até os 14 anos não está muito preocupada com o que vão pensar. E quanto mais jovem ela é, menos ela está preocupada com isso. Ela fala qualquer coisa, fala besteira, não tá nem aí, não tem vergonha necessariamente, né? Quando vai crescendo é que vai aprendendo. A gente diz, olha, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então ela vai aprendendo o que pode e o que não pode, né? A partir dos 14 anos está muito bem informado já dentro dela, então ela tem vergonha, né, do que os outros vão pensar. Como eu quero socializar, eu preciso formatar uma imagem agora de quem eu sou, né? E detalhe, marco dessa fase. Se eu quero socializar, como é que eu consigo socializar? Como é que eu consigo fazer parte de grupos? O que caracteriza, o que me dá o direito de fazer parte de um grupo? Ser parecido com aquele grupo. E aí o que acontece? Nessa fase é muito característico a gente tentar se moldar aos grupos. Então o que acontece? Se o meu grupo fuma, eu vou fumar. Se o meu grupo bebe, eu vou beber. Se o meu grupo gosta de balada, eu vou tender a ir pra balada. E aí, se as minhas amigas todas já transaram, eu vou querer transar também, porque eu não posso ser a única virgem, ou o único virgem. Se os meus amigos já transaram, se já beijaram na boca, o famoso BV da minha época, tô ficando velho, meu Deus. Enfim, eu preciso fazer o que os meus amigos estão fazendo também, pra quê? Pra ter o direito de pertencer àquele grupo, pra sentir que eu faço parte daquele grupo. Entende isso? Então isso caracteriza muito essa fase. E aí com 21 anos a gente fecha o primeiro ciclo, né? Maturação física acabou. Passou daí. Aí agora vamos entender que esse corpo já está tudo formado, né? O corpo não muda mais, a pessoa não vai mais crescer, não vai mais ficar mais alto, não vai, né? O que tinha para o corpo transformar efetivamente já transformou. A partir de agora ele entra, claro que essa maturação, ele entra na maturação psicológica. Claro que essa maturação psicológica já vem acontecendo antes, mas agora esses próximos 21 anos focam e tornam como essenciais e principais o foco na maturação psicológica, tá? Da maturação mental, né? Eu passo a amadurecer mentalmente, certo? E aí a primeira fase dos 21 aos 28 anos. Essa é a fase dos impulsos, tá? Fase dos impulsos. Quem aí, comenta aqui embaixo depois, quem aí se identifica com a ideia que entre os 21 e 28 anos,
casou, separou, teve filho, viajou, fez intercâmbio, abriu empresa, fechou empresa, trocou de relacionamentos, trocou de empregos, né? Quem que se identificou fazendo muito algumas dessas coisas? Porque são todas coisas muito relacionadas à emoção. Né? Eu quero, vamos casar e vamos casar. Eu não paro pra pensar racionalmente. Peraí, não sou jovem demais pra casar? Será que eu gosto mesmo e tal? Não tô dizendo que isso é errado, tá, gente? Mas há um impulso emocional pra fazer as coisas. Vamos agora viajar e vamos... Até porque tem um pensamento assim, ó, cara... Eu tô com 20 e poucos anos, eu ainda tenho de cair morto. Se der errado, eu ainda tô no tempo de arriscar. Se der errado, eu posso voltar pra casa do pai e da mãe, né? No geral, lembra, essas leis não são regras, tá, gente? São tendências. Você vai ver que a maioria passa por isso. Não todo mundo. Então a sua história pode ser diferente. Mas então, nesse período de 20 e poucos anos, eu ainda tenho onde cair morto. Eu posso errar. Eu tô no direito de errar agora, porque eu vou errar pra construir a minha vida. E esse é principalmente o que marca essa fase. Né? Muito foco na emoção na hora das discussões, aí quando briga na rua e festa, geralmente é nesse período, né? Porque não pensa que não faz sentido, a violência não faz sentido. E aí se brigou alguma vez na vida, geralmente é nesse período, certo? Tem pessoas que passam dessa fase e não amadurecem? Tem, a gente vai ver pessoas que passam dos 30, 40 e ainda continuam brigando, mas falta maturação psicológica, faz parte, tá? Cada um com seu nível de maturação em relação a cada área da vida. Mas enfim, essa fase é a fase das emoções. Você está começando a entender que eu estou te mostrando que realmente eu consigo perceber o que vai ser presente importante na minha vida nos próximos anos? Como adolescente, fica difícil eu parar para pensar, por conta da maturidade do adolescente, é difícil ele parar para pensar na fase dos impulsos ainda que virão, para que ele comece a ganhar uma maturidade, chegar na fase do impulso e não se deixar levar pela emoção. É um pouco mais difícil. Mas a partir de agora, comece a prestar atenção em cada um dos sete ciclos da vida que eu vou contar, porque a partir de agora você pode começar a mais cedo se preocupar com o período seguinte, com o ciclo seguinte. Isso aconteceu muito comigo nessa fase. Com 23 anos, exatamente no começo do meu período da impulsão, né, da impulsividade emocional, eu aprendi sobre essa teoria. E aí eu comecei a, mínimo, um pouco que seja, pensar no próximo ciclo, que é o ciclo que vai dos 28 aos 35 anos, que é o ciclo da racionalidade, da razão. É quando eu brinco que nasce o siso, o cara ganha juízo. Então, dos 28 aos 35 anos, baixa uma razão, e aí essas pessoas, né, a pessoa, se até essa fase ela ainda não tem um emprego, não construiu carreira, se ela ainda não construiu família, a partir desse período ela vai começar a se preocupar com isso. Então, se antes ela olhava para trás e via um monte de emprego que ela começou e não terminou, se você vai pegar minha carteira de trabalho, você vai encontrar lá, acho que não tem nenhuma empresa dessa época com mais de 2 anos de trabalho. Porque eu não gostava de sair, ia pra outra empresa e por aí vai, sabe? Tenho tempo pra curtir a vida, então passei por várias empresas. Fui morar na Nova Zelândia, fui fazer diplomacia, fui fazer um monte de coisa. Com 28 para 35, você já começa a opar, eu já não tenho mais onde cair, se eu precisar agora, eu até tenho pra onde voltar. Pra casa dos meus pais, mas já não quero também, porque a sociedade no geral diz pra gente que não é legal morar com os pais, né, que você tem que sair. Isso não é uma verdade, você pode morar com seus pais quanto tempo você quiser, mas no geral a sociedade, as pessoas saem, nos Estados Unidos isso é muito forte, né, com 18 anos já sai e vai estudar no campus lá, já sai da casa dos pais. E no Brasil isso também existe, você começa a ser cobrado pela sociedade por si mesmo pra sair. Isso não é uma regra, você não precisa sair, isso não é o certo, mas no geral é assim que acontece, então a gente começa a se cobrar. Eu tenho que sair, não, eu tenho que dar jeito na minha vida e tal, então eu até posso arriscar e tenho pra onde voltar, mas já não quero também. Então eu começo agora, se antes com 20 e poucos anos eu ouvi um esporro do meu chefe dizer eu mandava ele pra aquele lugar, agora eu já ouço o esporro do chefe, eu fico quietinho porque eu tenho que manter aquele emprego, entende? Eu não posso sair simplesmente assim dizendo vai você, né, porque eu tenho que manter meu emprego. Se eu não formei família, porque de certa forma a sociedade diz que a gente deveria formar família também, e aí a concepção de cada um, pra mim faz sentido, eu busquei isso, entender que formar família, cada um tem seu conceito de família, tá? Mas se até aos 28, 30 anos a pessoa não fez isso, ela começa a fazer agora, beleza? Então essa é a fase da racionalidade. Eu começo agora a me preocupar e cair na real de que eu preciso me sustentar, preciso garantir minha vida e por aí vai, tá? Última fase da maturação psicológica, então dos 21 aos 28, fase do impulso emocional, dos 28 aos 35, razão, e dos 35 aos 42, a fase da consciência. João, consciência do quê? Consciência das minhas limitações. Que limitações, João? Veja bem. Eu tô com 33, já tô começando a perceber um pouquinho isso, tá?
Mas dos 35 aos 42 você começa a perceber algumas coisas. Sua resistência física já não é mais a mesma. Então, o corpo forte e ágil, que não sentia dor, ou que era difícil para sentir dor, agora já não é bem assim. Agora você vai lá, joga uma bola, ou fica muito tempo sentado, já começa a doer as costas, né? Você já não tem o mesmo pique, a vontade pra balada, passar a madrugada inteira dançando e bebendo já não é mais a mesma, se você um dia foi assim. Ou seja, né? Eu tô ficando velho, vamos dizer assim. Essa é a ideia, tá? O corpo tá se transformando. Já não era mais como era antes, certo? Eu tenho limitações. Ou então, por exemplo, se você aí que está me assistindo já passou dos 35 anos, você pode agora, nesse momento, vou te convidar, bora pegar um mochilão e ir pra Europa, só eu e você, vamos viajar pela Europa, passar um mês, sem avisar ninguém, só vamos. Você consegue fazer isso? Agora, hoje? Não consegue, né? Pelo menos a maioria das pessoas não vai conseguir. Por quê? Tem trabalho, eu tenho responsabilidade no meu trabalho, tenho família, de repente eu já estou casado, ou já tenho filho, eu tenho responsabilidades na minha vida que me limitam de fazer qualquer coisa que eu queira, entendeu? Claro que eu não vou olhar como uma limitação no sentido de olhar, dizer que é negativo, não, mas que eu preciso pensar antes de tomar decisões a partir de agora. Então eu já não saio entrando em qualquer coisa, em qualquer ideia, desenvolvendo qualquer projeto. Por quê? Porque eu tenho responsabilidades que eu tenho que cuidar. Então, voltando para aquela reflexão do início. Se eu tenho 23 anos, 22 anos, 21 anos, 25 anos, eu tô na fase da emoção, mas eu tenho o mínimo de maturidade de olhar pra frente e pensar, peraí, quando eu tiver 28, 30, eu não vou mais tão focado, eu vou estar querendo ter estabilidade na família ou financeira. Poxa, e se eu começar agora com 21 anos, 23 anos, a construir a minha estabilidade financeira e de carreira agora? Como vai ser quando eu tiver com 28, 30? Cara, quando eu chegar, se eu começar desde os 21 a começar a juntar dinheiro, por exemplo, quando o dinheiro for uma coisa realmente importante pra mim, lá pelos 30 anos, eu já vou ter uma garantia financeira que vai me fazer passar por essa fase assim, ó. Maravilhosamente bem, cara. Porque eu já cuidei daquilo. Eu sei que família vai ser uma coisa importante. Então e se eu começar a construir já minha família um pouco mais cedo? E isso não tem a ver com deixar de aproveitar a vida, tá, gente? Tem a ver com você aproveitar a sua vida, sim, mas consciente. João, eu não quero formar família cedo, eu quero curtir. Vai, curte. Mas e financeiramente? Não é interessante você começar a se resguardar desde cedo? Quanto mais cedo você junta dinheiro, mais cedo milionário você vira. Entendeu? Cara, então tem coisas interessantes. Poxa, se eu tenho 20 e poucos anos, ou 30 anos, e com 42, que é a fase aí da razão, eu entendo que o trabalho é uma coisa significativa, que eu vou ter limitações, eu começo a fazer meu pezinho de meia, eu começo a cuidar das pessoas, né? Eu vejo com 20 e poucos anos, eu tenho exemplos nos meus alunos, principalmente, de pessoas com 20 e poucos anos que foram lá e brigaram com os pais. Porque meu pai, ou porque a minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, não quero mais contato. Aí para de ter contato com pai e mãe. Sem saber que mais na frente, família vai se tornar uma das coisas mais importantes. E por mais que no momento de ruptura, que você esteja chateado, ou no seu lado infantil aí querendo brigar com o mundo, aquelas pessoas nunca vão deixar de ser seu pai e sua mãe. Vão continuar sendo importantes pra você. Mesmo que você lute contra isso. Mesmo que você minta pra você que não é importante, é importante. São pessoas que têm relação sanguínea com você. Existe um sistema maior que essencialmente vai fazer com que essas pessoas sejam importantes na sua vida. Então se você aprender cedo, você vai começar a deixar as coisas pra lá. Vai aprender a desculpar brigas que antes você se incomodava muito, agora entra aqui e sai ali. Porque você vai entender que lá na parte da razão, das limitações, você entende que família vai ser uma coisa importante pra você. Entende isso, por exemplo? E aí com 42 anos acaba a segunda fase, que é a maturação psicológica. Então primeiro maturação física, maturação psicológica, e agora a gente entra aos 42 anos na última fase da vida. João, já vou morrer! Não, calma. É uma fase de 21 anos que vai até os 63, a gente sabe que a expectativa de vida já está maior. Mas dos 42 aos 49, né, esses 7 anos aí, é a fase da missão de vida, sabe? É a fase do propósito, vamos entender assim. O que eu quero dizer com isso? Com 42 anos, geralmente, por aí, é mais ou menos a fase em que a pessoa sente que ela precisa que a vida dela precisa fazer sentido pro mundo. Ela precisa se sentir útil pro mundo, sabe? Então ela olha pra si e começa a se perguntar, mas pra que eu sirvo? Né? Como é que eu posso contribuir mais com o mundo? E ela passa a sentir que ela precisa ter uma missão, que a vida dela só faz sentido se ela tiver missão de vida, sabe? Aí é comum ela começar a ajudar instituições carentes, então trabalhar um pouquinho no terceiro setor, dedicar parte do tempo dela para cuidar de outras pessoas, sabe? Enfim, a pensar na ideia de ter missão. Qual a minha missão? Desculpa. Qual a minha missão nesse mundo? E ela começa a se preocupar com isso.
né? E isso é muito interessante. Mais uma vez, imagina que eu tenho 20 anos, 21 anos, 22 anos, e eu começo já com essa idade a pensar em missão de vida. Caraca, quem será que eu vou ser com 43 anos? Quando missão de vida for algo preocupante pra mim, ou for algo que entrar no meu radar, você imagina eu já ter começado a construir minha missão desde os 20 e poucos anos. Eu comecei minha missão de vida profissional desde os 23 anos. Que minha missão de vida é fazer da minha vida ferramenta para auxiliar na mudança, na evolução, no desenvolvimento, na tomada de consciência das pessoas para que elas vivam uma vida mais feliz, mais próspera, tenham uma felicidade mais autêntica. Eu faço isso desde os 23 anos. Eu tenho 33 anos e faz 10 anos que eu já faço isso. Quanta gente já passou por mim com 33 anos e que eu ajudei essa pessoa a ser melhor? Muita gente. Então, quando eu chegar nos meus 43 anos, eu já vou ter vivido isso muito. Então, nem vai ser uma preocupação. Eu já vou chegar lá consciente de tudo que eu já fiz. E isso internamente vai ser muito reconfortante para mim, né? Enfim, essa é o marco aí dessa fase essa fase da missão, né? Que vai aí dos 42 aos 49. Dos 49 até os 56, isso, os 49, 7 anos, né? Dos 49 aos 56 é a fase que a gente chama do know-how, é a fase do mentor. Porque pensa que essa pessoa aí dos 49 aos 56, ela provavelmente já criou os filhos já nem estão mais em casa, ou se estão, já estão na faculdade, sabe? Já estão prestes a sair para o mundo. E ela adquiriu tanto conhecimento ao decorrer da vida que ela passa a virar mentor. Mentor dos filhos, mentor de jovens que estão ao redor dela, ela passa na empresa a ser o mentor, aquela pessoa para quem a gente vai pedir opinião, ela passa a ser aquele ser humano, aquele tio, aquele chefe, aquele gestor que a gente olha assim como nossa, uma referência pra gente porque conquistou família, conquistou sucesso financeiro, construiu uma carreira, fez a vida, então é uma pessoa que tem muito know-how, muito conhecimento. Conheço muitos profissionais nessa época que trabalharam durante muito tempo numa empresa, chega nesse período aí, eles saem da empresa e abrem uma consultoria para eles mesmos, para pegar o conhecimento que eles têm e dedicar para o mundo, né? Isso é muito comum acontecer aí dos 49 aos 56 anos, tá? Então a fase do mentor, beleza? E aí a última fase da maturação espiritual, que vai aí dos 56 aos 63 anos, que é a última fase, é que a gente chama de fase da volta, ou fase mística. Por que fase da volta? Porque pensa assim, quando você nasce, você não fala, não come sozinho, não caminha, não toma banho sozinho, você não sobrevive sozinho. Você precisa que alguém cuide de você. Quando você está chegando na velhice, e claro, antigamente era aos 63 anos, as pessoas morriam antes disso, hoje em dia mais, mas você também, quando vai ficando velhinho, você já não come mais sozinho, não toma banho mais sozinho, não caminha mais sozinho. Quer dizer, se você vai morrer, vai chegar no final da vida por velhice, porque o corpo vai envelhecendo mesmo, chega no final você também não consegue mais se cuidar sozinho, você precisa de alguém que cuide de você, né? E aí é uma pergunta interessante, quem é que vai cuidar de você? Quando você chegar no final da sua vida? Quem? Já pensou nisso? Você vai estar num lar de idosos? Você vai ter uma enfermeira? Ou você vai estar rodeado da sua família? Eu quero poder construir minha família, uma família para poder chegar no final e ter família ao meu redor, né? Para eu morrer nesse contexto, nesse ambiente, eu deixar essa vida maravilhosa nesse contexto. Enfim, isso tudo tem a ver com o que você faz na vida, né? Em quais fases você quer chegar, inclusive, tem a ver com quanto você vai cuidar da sua alimentação, dos seus exercícios físicos, vai cuidar do seu corpo, não é isso? Faz sentido? Então fase da volta por isso. E por que fase mística, João? Porque por mais fé que você tenha sobre o que tem depois da vida, né? Não existe nenhuma prova científica do que acontece. Então tem teorias que falam que a gente vai pro paraíso, tem teorias que falam que a gente vai reencarnar, tem teorias que falam que simplesmente acaba, do pó ao pó, né? Você simplesmente desaparece. Seu corpo vira lá molécula de carbono, sei lá o quê, e você morre, só isso, você não vai pra lugar nenhum, né? Não acredita-se que exista uma alma. Existem teorias nesse sentido também. Então assim, há uma mística de não saber o que acontece. E essa fase que é o final da vida, aí com uma certeza muito maior, essas pessoas já despacharam seus filhos, já estão na fase de aposentadoria, então é muito comum agora você ver essa pessoa querendo voltar a curtir a vida. Então se essa pessoa está separada, não tem mais o seu marido ou sua esposa, se era casado antes, a tendência é que queira voltar a namorar, queira voltar a sair, dançar. Eu brinco, pega a CVC aí, eu trabalhei como... Eu fiz faculdade de hotelaria, né? E eu lembro dos meus estágios nos hotéis, descia o ônibus com um monte de idosos do ônibus que descia para fazer turismo, né? Então turismo na terceira idade. Porque eles chegam nessa idade, eles vão querer pegar a grana que eles juntaram, e se juntaram, claro, e curtir coisas que não curtiram durante esse período todo que estavam lá, trabalhando, garantindo a subsistência da família e tal. Então essa última fase da vida,
última fase entre aspas, é uma forma muito, é um período que marca muito, é marcado muito por isso, por querer voltar a aproveitar a vida, tá? Muito interessante isso. Enfim, e claro, como eu comentei, vale pensar a partir disso aí que existem mais 2 ciclos de 7 anos, que vão até os 77 anos, certo? E que podem caracterizar N comportamentos aí, mas que a gente não vai entrar agora, tem muito mais para conhecer sobre isso. Mas você entendeu que interessante você poder estar numa idade, mas conseguir perceber como é que a sua vida vai ser no futuro, ou o que vai ser importante para você no futuro? E se você parar pra pensar, assistir esse vídeo e fazer anotações, eu não sei se você fez anotações, você pode com o tempo ir dando uma olhadinha nas suas anotações e ir reformulando sua vida, traçando novos caminhos, novos projetos, porque isso pode ser bastante interessante. Então eu, por exemplo, desde os 23 anos eu invisto em mercado financeiro, desde os 22. Eu invisto... 22 ou 20? Desde a faculdade? Desde os 22 por aí, 21, 22 anos eu invisto em mercado financeiro, em ações. Compro ações para poder na minha aposentadoria eu não ter problema com isso, não ficar dependente do governo. Isso é uma coisa que eu já faço para que eu possa viver aquela fase de curtir a vida, não só quando eu tiver 50 e tantos anos, que depois que meus filhos já estão criados. Não, que eu tenha a garantia de poder fazer isso antes, talvez. Ou com mais tranquilidade, pelo menos, né? Então isso é mais um exemplo. Espero que você tenha curtido essa ideia de entender um pouco mais essas diferentes fases da vida. Espero que você possa aproveitar e tomar decisões na sua vida a partir disso. Porque é bem o que eu tô te falando. Por mais que hoje não seja, você tem uma coisa que não seja tão importante pra você, talvez daqui a 7 anos isso vai passar a ser importante sim. Então se liga nessa, amadurece essa cabeça aí pra você poder viver uma vida mais plena, mais equilibrada, mais feliz, próximo das pessoas que você ama. Valeu? Beijo, até a próxima.